Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que a paz de Cristo esteja em cada lar. E que cada dia mais vocês possam estar, firme na palavra de Deus, que é a única, é o único meio que nós temos para chegar até o Pai Celestial. É a sua palavra. Então, hoje, eu quero dizer uma coisa para vocês. No vídeo passado, eu falei das coisas que eu passei dentro da organização, que eu frequentava. Mas eu não especifiquei a vocês, eu não detalhei o que era que eu estava passando. Então, nesse vídeo, eu resolvi fazer isso para que vocês entendam como era a minha situação antes e como está agora, depois. Então, hoje eu vou detalhar o que eu estava passando lá dentro. Então, primeiro, tinha uma pessoa próxima a mim, que era da mesma organização, da mesma igreja, E essa pessoa, ela estava com ódio, mas um ódio tão grande de mim. Por quê? Porque eu não deixei que ela fizesse uma coisa que dependia da minha autorização. Então, como eu não permiti, ela ficou com muito, mas muito ódio de mim. Mas eu não tinha ódio dessa pessoa, eu amava ela, Mas desenvolveu esse relacionamento, Eu continuei falando com ela, a gente conversava, mas dava para ver no rosto, aquele sentimento de ódio por mim. Segundo, uma filha minha amada, que era muito dedicada a essa organização, ela trabalhava de poder, mente e força, E aconteceram coisas dentro da organização que fez com que ela se desanimasse, não quisesse mais participar, E daí ela desenvolveu problemas psicológicos, psiquiátricos, E chegou a um ponto, dela ir embora de casa, não quis mais saber nem da família. Imagina você, uma mãe, sabendo que tem uma filha, que tem problemas, e problemas mentais, e você não sabe onde está, Então, estava acontecendo isso, E eu fazia de tudo, Nessa organização tem um templo. É um templo que só entra quem é membro. E lá dentro tem uma coisa de oração pelas pessoas. E eu levava o nome, ia várias vezes que eu morava próximo, e as coisas só pioravam, Depois de 27 anos servindo nessa organização, a minha casa, gente, eu já falei isso em um vídeo para vocês, minha casa era uma vergonha, a estrutura que eu estou falando, Claro que eu mantinha tudo limpinho, mas a minha casa era uma vergonha, eu tinha vergonha de levar meus parentes lá, porque minha casa estava realmente... E eu não tinha condição nenhuma para arrumar, não tinha. Portão enferrujado, banheiro, o teto estava todo sem forro, aparecendo um monte de tubo. Era tudo. Realmente minha casa... Eu falei para Deus que eu tinha vergonha de levar, Como minha prima quis ir na minha casa, eu dei uma desculpa para não ir, que eu tinha vergonha. Eu falei para Deus que eu tinha vergonha. Então, dentro da igreja, um casal ele era meu líder, Eu trabalhava com moças.
E ele era meu líder. Então, ele queria que eu fizesse coisas que não estava de acordo com o meu chamado, né? A esposa queria mandar no meu chamado. E ela não tinha nada a ver com a minha, né, com a minha organização, que era das moças. E eu não permitia que ela fizesse isso, então, mas nunca houve discussão, sabe? Nunca houve discussão. Mas realmente ele ficou com muito ódio de mim, porque eu não permitia. E eram muitas outras coisas, gente, muitas outras coisas que não dá para relatar aqui, né? Que eu passava. E eu não via um crescimento na minha vida, sabe? Não via. Eu me dedicava de poder, mente e força. Então, é, eu não via saída, assim, para os meus problemas lá dentro, sabe? Eu não via saída. Por quê? Olha bem, eu tinha medo de sair de lá, porque lá tem um templo, né, que só vai quem é membro, e dentro desse templo, o adversário, o diabo, ele fala que se a gente sair de lá, que a gente vai estar na mão dele. Ele fala dentro desse templo. Se vocês deixarem, né, de cumprir as coisas, né, que é ensinado na igreja, que a gente vai estar na mão dele. O que mais? Lá dentro da organização, quer dizer, isso aí já é uma maneira de nos prender no lugar, né? Dizer, olha, se sair daqui, acabou. Vocês não vão para o reino celestial, ou não vão para Jesus Cristo, vocês vão ficar em minha mão. Isso é uma maneira, é um meio de controlar nossa mente, né? O que mais? Lá eu acreditava que lá era a única igreja verdadeira na face da terra. Então eu não tinha mais para onde ir se eu saísse de lá, porque o resto das igrejas era tudo mentirosa, né? Lá era a única verdadeira. Só lá, sabe o que eu acreditava que me ensinavam lá dentro? Por isso que eu tinha medo de sair, porque ensinam lá dentro que só lá as pessoas têm a companhia do Espírito Santo. O seu Pai Celestial fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, só dentro dessa igreja é que a gente tinha a companhia do Espírito Santo. As outras igrejas, nenhuma. Elas só têm a influência. Que eles ensinavam assim, né? Só a influência, que o Espírito Santo chegava e saía, mas não ficava. Então, veja bem, eu acreditava nessas coisas, né? Que é só ali dentro que ia ter isso. E quem é que quer andar sem a companhia do Espírito Santo? Eu acho que ninguém, né? Outra coisa que é ensinado lá, né? Que é ensinado lá nesse grupo que eu frequentava, que as pessoas ali dentro são os santos dos últimos dias. Santo dos últimos dias. Ou seja, ali dentro o Senhor está, através dessas pessoas, o Senhor está preparando elas para o final. Então, só aquelas pessoas lá são santos dos últimos dias. Fora não. Nas outras igrejas, as pessoas não são santos dos últimos dias. Porque ou é lá, porque é a única verdadeira. Ou você está lá dentro ou você está perdido. Era isso que eu acreditava. Ou eu estava lá dentro ou eu estava perdida. Né? Sim, outra coisa. Lá dentro dessa organização que eu frequentava, tem um profeta, verdadeiro, vidente e revelador. Ele tem contato direto com Jesus Cristo e o Pai Celestial. Então, tudo que o Pai Celestial quer fazer aqui na Terra, preparar as pessoas, né, para a volta de Jesus, é dentro desta organização. Então, tudo isso, gente, eu acreditava, né? Que lá tinha um profeta vidente e revelador.
Aí eu pergunto a vocês, e minha vida? Por que que eu não via saída? Porque eu me dedicava de poder emitir força. Então eu dizia assim, não é por isso que eu estou passando isso, porque se eu estivesse lá dentro da igreja fazendo tudo errado, eu podia achar, não, mas eu também, né, não sou firme na igreja. Mas não, eu me dedicava de poder, mente e força. Mas minha vida não desenvolvia, nem na área financeira. E aí, como eu falei com vocês, relacionamento, né? Como estava, a minha filha nessa situação. E eu não via saída. Porque como que eu ia sair de um lugar que é a única igreja verdadeira na face da terra? E que se eu saísse, eu ia estar na mão do inimigo, né? Então era muito difícil para mim. E também eu via muitos que saíram de lá e se tornavam ateu, ateia. Eu não queria isso para mim, né? Então eu aguentava tudo ali dentro. Aguentava, né? Toda aquela tristeza, toda aquela angústia, tudo eu aguentava ali dentro. Então, o Senhor diz assim, ó, gente, eu via isso, é tipo uma guerra espiritual, sabe? Em que você vê o adversário fazendo, né? Na verdade, eu estava sendo derrotada lá dentro. Porque era muita angústia, muita tristeza. Eu estou contando só uma parte a vocês. Eu quis fazer esse vídeo para que vocês entendessem, porque quando eu contar o depois, aí vocês vão entender a diferença entre o antes e o depois. E no outro vídeo eu não contei os detalhes, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo contando os detalhes, né? De como estava a minha situação dentro dessa organização depois de 27 anos, gente. 27 anos eu trabalhando de poder, desde quando eu entrei na igreja, eu trabalhava de poder, mente e força. E não conseguia nada. Minha vida ficava, haja tristeza, haja angústia, haja problemas e mais problemas, e não tinha fim, não tinha fim, né? Minha vida ia de mal a pior. E é uma igreja que o Pai Celestial está preparando, né, seus filhos para quando ele voltar na terra, quando Jesus Cristo voltar na terra. Outra coisa que ensina lá dentro, que os homens, os jovens, os homens, eles têm o poder do sacerdócio. Só lá dentro tem isso. Nas outras igrejas não existe poder do sacerdócio para os homens. Então, isso tudo é que eu acreditava, né? Agora, o pior, gente, é acreditar essa liderança, né? Tem um profeta, vidente e revelador. Já pensou o que é isso, gente? Já pensou que maravilha se isso fosse verdade? Porque hoje eu sei que é mentira, e por causa dessas crenças todas aqui, por causa dessas crenças todas mentirosas, minha vida estava indo de mal a pior. Hoje eu sei que não é profeta, vidente e revelador. Porque olha bem, se esse homem que está na terra hoje, né, essa liderança que está na terra hoje, dizendo que eles são profetas, videntes e revelador, e que as outras igrejas não têm a companhia do Espírito Santo, e que só quem está lá dentro, né, quando Cristo voltar, é que vai, né, que vai restaurar Israel através dessa igreja. Por que que eu sei que é mentiroso? Esses homens são mentirosos, né? E eu estava sendo enganada. Porque se fosse verdade, se Cristo estivesse realmente, né, no comando desta igreja, tenho certeza absoluta que ele ia dizer para eles, aliás, nunca ia existir isso dentro dessa igreja. Não ia existir festa do mundo dentro da igreja, principalmente a de Halloween. Gente, a luz não tem comunhão com as trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. Como que Cristo está no comando de uma igreja, à frente de uma igreja, e fala para aquele profeta que diz que é vidente e revelador, né?
que os filhos deles aqui na terra, dentro da casa dele, poderia deixar fazer festa das trevas, festa do mundo, né? Eu lembro de uma vez, quando eu estava guiando jovens, que eu falava assim, numa reunião, né, de liderança, e eu era líder das moças, e eu falei que os jovens, eles têm que aprender dentro da igreja, fazer a vontade de Deus. Mas a liderança defendeu que nós temos que fazer a vontade dos jovens para que ele não saia da igreja. Olha, imagina, quer dizer, trazer as coisas de Baal, as coisas, né, das trevas, como essa festa de Halloween e festas do mundo dentro da igreja. Quer dizer, pegando as coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja. Mas na época, gente, eu não tinha noção de onde eu estava. E por causa disso, a minha vida estava desse jeito que eu falei para vocês. Eu sofrendo horrores, porque uma mãe, né, que sabe que sua filha está aí, gente, eu ia para aquele templo 3, 4 vezes, que eu morava bem pertinho, para botar o nome dela, e as coisas só piorando, piorando, né? E eu, apesar de acreditar em tudo isso, e seguia e fazia tudo como era ensinado, eu estava sendo derrotada dentro da igreja. Porque quando a doutrina é mentirosa, aí, minha filha, as mentiras não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Então, aqui em 2 Reis 6, 14 e 20, olha bem. Eu vou ler para vocês o que é que acontece. 2 Reis. Segundo Reis 6, 14 a 20. 6. É 6, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar a escritura. 2 Reis 6, 14 a 20. Atenção. Espera aí, que eu abri no lugar errado aqui. 2 Reis 6, 14 a 20. Deixa eu ver aqui. Neemias. Neemias. 2 Reis, é. Aqui, 2 Reis 6, 14 a 20. Ó. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou a Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o Senhor abriu os olhos espirituais dele, que ele estava com medo, porque ele viu um exército na frente e ele sem ninguém. E ele tinha os olhos carnais, mas não estava vendo com esses olhos. E o Senhor abriu os olhos espirituais dele a pedido de Eliseu, e ele viu uma multidão que estava do lado de Eliseu. Então, o Senhor faz isso, né? O Senhor abre nossos olhos espirituais para que a gente veja. Então, eu não estava vendo saída para todo aquele meu sofrimento, como eu já falei, eu acreditava em tudo isso, né? E continuava firme lá. Continuava firme. Eu só saí quando o Senhor abriu meus olhos espirituais e me mostrou claramente, né, o que era essa organização. Porque o profeta, que até hoje eles cantam, o grande profeta, o Senhor me mostrou que ele não foi profeta coisa nenhuma e que ele foi guiado pelo adversário e não por Jesus Cristo. Que ele jamais ia permitir que um profeta usasse 33 mulheres sexualmente. Foi isso que aconteceu com o profeta que estabeleceu a igreja, né?
Então, depois que Deus abriu meus olhos espirituais, aí sim, aí eu caí na realidade, né. Mas é como eu estava dizendo a vocês, eh, então, se, né, por que que eu hoje estou aqui prestando meu testemunho? Porque se eu puder ajudar outras pessoas, né, que estão passando pela mesma situação, se eu puder ajudar, né, para que elas procurem Deus e peça a Deus para mostrar se esse grupo religioso que ela está tem realmente as doutrinas verdadeiras, está trazendo bênçãos para o lar, porque se você está dentro de um grupo, você faz tudo como ensina lá, e sua vida não anda, não anda, não anda, vai buscar Deus. Pergunta para o Senhor, né? O que é que está acontecendo? Então, depois que meus olhos se abriram, aí sim, quando se abriu, meus olhos se abriram, eu saí de lá, né? Então, agora eu sei realmente, né, o que é você ser guiada por Deus. Agora eu sei realmente o que é você ser guiada por Deus. E é algo maravilhoso. Maravilhoso. Deus não tem culpa, gente. Hoje eu vejo isso. Né? Se você está dentro de uma igreja, porque não só é a igreja mormon, tem outras igrejas que também acabam com a vida da pessoa. Né? Eu estou aqui, ó, eu não estou querendo. É, eu não tenho nada com os membros. Tem gente. Essas pessoas são pessoas maravilhosas, pessoas que acreditam. Eu fiquei 27 anos lá dentro, assim, acreditando, né? Achando que era a única igreja verdadeira, achando que esse homem que está dizendo que é profeta, evidente e revelador estava falando a verdade. Hoje eu sei que é mentira, né? Mas eu vivi assim. Ai, quem dissesse para mim que ele não era profeta, né? Claro, é a única igreja que tem templos. E esses templos lá dentro é feito selamento de família, casamento eterno, um monte de coisa que é feito lá dentro. E é por isso que a gente se mantém firme. Mas o que é que acontece? Né? Quando a obra não é de Deus, seus membros não se desenvolvem espiritualmente aqui na Terra. Não se desenvolve. A maioria dos jovens, eles só querem o quê? Coisas do mundo, gente. Por quê? Porque eles estão se relacionando com as coisas do mundo. Então não tem uma intimidade com Deus. Eu estou dizendo uma coisa que eu vi e que eu sei que é verdade. O jovem dessa igreja não tem, né, aquela intimidade com Deus por conta de estar vivendo uma mentira. Então veja bem, você pode me dizer assim, mas a igreja ensina muita coisa boa, né? Lá dentro as pessoas andam, lá dentro da igreja as pessoas andam no padrão, as pessoas não procuram não fumar, procuram. Gente, para que coisa pior? Para que coisa pior do que você acreditar que uma liderança, né, um homem é um profeta evidente e revelador, sendo que isso é uma mentira. Essa questão de andar no padrão dentro da igreja e não fumar e sair não vale de nada. Não vale de nada. Né? Você acreditar que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não tem direito a mais nada, que ele perdeu tudo. Para que coisa pior do que isso? A pessoa acreditar em mentiras. Mentiras que vai nos separar de Deus. Não adianta andar comprando um padrão de não fumar, não beber. Não adianta. Porque essas mentiras, o enganador veio para matar, roubar e destruir. Não vai te aproximar de Deus. Então, para que coisa pior do que você acreditar que um livro que é ensinado lá dentro, que é o que mais aproxima de Deus, mais do que a Bíblia, mais do que a Bíblia, é um livro mentiroso.
que não teve nada de placas, que subiu para o céu, Deus levou para o céu e ninguém nunca mais viu, agora você tem que viver acreditando na palavra de um homem, né? Vamos lembrar que o inimigo, Lúcifer, ele veio do reino celestial, ele vivia lá. Então ele sabe como é as coisas de lá e ele sabe fazer coisas muito parecidas com a de Deus. Ele sabe, né? Nós sabemos disso. Então é isso, gente. Eu quis fazer mais esse vídeo a respeito antes de falar o depois, para que eu pudesse mostrar como estava a minha vida, né? E o que é que doutrinas mentirosas e falsas faz na vida dos enganados? Na vida dos enganados. Porque era isso que eu estava vivendo, sendo enganada pela mentira de um homem que não vê Deus coisa nenhuma. Se fosse verdade, dentro da igreja não tinha festa do mundo, não tinha festa de Halloween, né? Não tinha sacramento com fermento, não tinha livro falso, e as pessoas estariam, se fosse verdade, o profeta vidente e revelador, as pessoas viveriam algo extraordinário aqui na terra. Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e abundância. E era isso que os membros dessa igreja que eu frequentei, né, que eu viveria, principalmente eu que me dedicava de poder, mente e força. Mas ao invés disso, só vinha sofrimento e coisas terríveis para a minha vida, né? O inimigo estava me derrotando lá dentro. E é isso que acontece com a vida de muitas pessoas que estão dentro de igrejas mentirosas. E não é só essa, não é só essa. Né? Por isso que a gente tem que procurar abrir nossos olhos, pedir a Deus para abrir nossos olhos espirituais, para que a gente veja, e a gente só vai ver a verdade depois que vier para a palavra de Deus. Quando você mergulhar aqui na palavra, estudar, praticar, aí que os olhos espirituais vai ser abertos. Porque Deus está aqui. E Deus tem poder para fazer isso. Então, gente, agora eu vou deixar para falar o depois. Eu quero fazer um vídeo muito especial, porque é um vídeo, coisas lindas, viu? Tem o quê? 6 anos que eu vim para a palavra, só para a palavra, né? Ah, tem aqui Salmos. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Salmos 6, 14 a 20, para encerrar. Eu vou mostrar para você que extraordinário. Qual é a promessa de Deus? Olha bem. Salmos 6. Olha que lindo que Deus promete para a gente. Salmos 6, 14 a 20. Salmos 6. Ah, não é Salmo 6, não. Deixa eu ver aqui. Qual é? Salmos 1, de 1 a 3. Salmos 1, de 1 a 3. Presta atenção que o Senhor promete, viu? Presta atenção qual é a promessa de Deus para quem anda com Ele aqui na terra. Quem está sendo guiada por Ele aqui na terra. Olha que coisa linda. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem é? Aquele que anda onde? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei está na Bíblia. Se você meditar de dia e de noite, então isso vai acontecer, ó. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Entendeu? Quando a gente anda com Cristo aqui na Terra, tudo que a gente fizer, a gente vai ser bem sucedido, né? Então é esse vídeo que eu estou preparando. No próximo vídeo vai ser o vídeo que eu vou mostrar agora o depois. Gente, é coisa linda, coisa extraordinária, coisa maravilhosa que o Senhor faz na nossa vida, sabe? Quando a gente medita na palavra dele de dia e de noite. Por isso que o adversário quer muito, muito tirar esse livro, né? Que a gente não estude profundamente esse livro, né? E mente dizendo, nesse caso onde estava, né, dizendo que tem um livro que aproxima mais de Deus do que qualquer outro livro. Mentira, mentira,
né? Mentira. Então, no próximo vídeo eu vou fazer, porque senão vai ficar muito longo, então eu prefiro, eu resolvi fazer mais um pouco a respeito, detalhando, né, tudo que eu passei, que eu estava passando no momento que Deus abriu meus olhos e me tirou de lá, né? E agora, como é que está a minha vida, tá bom? Então, que vocês tenham uma linda semana na presença de Deus, né? E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo, amém? E até o próximo vídeo.